Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje eu irei falar sobre comunicação não violenta. Na verdade, eu não, meu convidado de hoje, que é o Leandro Shoas. Ele já está aqui, vou receber o Leandro para a gente bater sobre comunicação não violenta, que é algo muito importante nos dias de hoje. Faz toda a diferença em qualquer tipo de comunicação, seja consigo próprio ou com outras pessoas, então é muito rico. Grande Leandro, seja muito Fala, bem-vindo. que bom te encontrar aqui, cara. Que alegria. A gente está se falando aí há um bom tempo e agora finalmente vamos fazer esse papo aqui, né? Exatamente, será uma honra ter você aqui para a gente bater esse papo Sim. importantíssimo, que é comunicação não violenta, é algo essencial para os dias de hoje, na verdade, para qualquer época, né? Comunicação não violenta é algo atemporal, é algo que surgia lá Sim. atrás, os budistas, os tibetanos, várias tradições falavam de forma diferente, e agora a gente tem uma forma nova, pessoas da área da ciência, da psicologia, de várias áreas, entendendo a importância da comunicação não violenta. Então, hoje você vai ser aí o cara que vai nos apresentar um pouco mais sobre esse universo, sobre esse mundo que está se abrindo, que eu acho importantíssimo. Vou te apresentar um pouquinho e você se apresenta para os demais, ok? O Leandro Ok. Shoas, ele é professor, ele tem um trabalho para ensinar a cultura da paz e a comunicação não violenta. É formado lá na Universidade da Índia. Qual é o nome? Gujarat Vidyapith. Ok. Gujarat Vidyapith. É confuso mesmo. E tem feito um trabalho fantástico aqui no Brasil, ensinando um pouquinho sobre essa cultura da paz, o que é essencial para a gente viver em harmonia, seja consigo mesmo, com o planeta, com as pessoas, nos nossos relacionamentos. E aí você se apresenta, fala um pouquinho mais sobre quem é o Leandro, o que ele faz exatamente, para o pessoal te conhecer. Tá bom, bom. Eu sou Leandro Shoas, né? Eu criei esse instituto que tem sede no Rio de Janeiro, chamado Instituto Chante Brasil. Vocês vão ver que o canal que a gente está conversando é chantebrasil.paz. Até convido vocês aí a depois seguir esse canal, que com certeza vocês vão se identificar bastante com esse canal chantebrasil.paz. A gente está promovendo uma série de iniciativas super bacanas, né? Eu, primeiro, antes de me apresentar, queria te agradecer o convite, cara. Estou muito honrado. Eu vejo que você tem feito muitas lives aqui no seu canal, né? Entrevistado muita gente bacana. Eu assisti 2 lives suas e fico honrado de ter sido convidado aqui. Muita gratidão. Conta comigo aí para essa construção que você tem feito aí de debater cada vez mais esferas do conhecimento que interferem no debate sobre a psicologia, né? Pelo menos eu tenho entendido assim. O meu Certeza. trabalho tem muita relação com a cultura de paz, né? Como você mencionou, eu me formei numa universidade indiana chamada Gujarat Vidyapith. Vidyapith quer dizer, na língua deles, quer dizer universidade. Vidya, conhecimento, né? Sabedoria, e Pith, local, espaço. Então, o local do conhecimento, vamos dizer assim. E Uhum. Gujarat é o estado onde nasceu Gandhi. Então, o Gandhi criou essa universidade onde eu estudei, e lá eu estudei cultura de paz e não violência. E depois criei esse Instituto Chante Brasil aqui no Rio de Janeiro, cuja principal proposta é promover a cultura de paz. De início, o Instituto tinha muito uma pegada de promover através da educação, de criar instituições educacionais. Uhum. A gente perdeu esse aspecto do trabalho, mas a gente foi ampliando cada vez mais. E eu diria para você, cara, que os dois principais, assim, quem escolhe o que é o nosso principal trabalho dentro da cultura de paz não é a gente, né? É a demanda da sociedade, né? A Uhum. sociedade que diz, dando tal trabalho, então vem aqui fazer isso, vem, e você vai jogando semente na terra, algumas frutificam, outras não, né? É assim. E as duas coisas, dos dois trabalhos que eu promovo que tem mais
que tem mais engajamento na sociedade, um deles é a da comunicação não violenta. As pessoas estão cada vez mais procurando saber mais sobre a comunicação não violenta. Você falou uma coisa assim que, para a gente começar falando de comunicação não violenta, se eu estiver falando demais, você me interrompe. Fica à vontade. A gente começar falando de comunicação não violenta, você falou uma coisa aí que eu queria resgatar, que é bem interessante. Assim. A gente não está reinventando a forma do ser humano de se comunicar. Em toda a história da humanidade, sempre teve alguém, lideranças, sempre teve partes da sociedade que tentou promover forma de se comunicar de forma mais compassiva, menos competitiva, mais afetuosa. Porque a maneira como a gente se relaciona vai determinar a maneira como essa sociedade se constrói. Se a gente se relaciona com afeto, com compaixão, com solidariedade, com amor, a construção da ordem social vai se dar com base nessas dimensões. Então, revolucionar a maneira como as pessoas se relacionam é também revolucionar, ou seja, a comunicação, a maneira como eu me comunico, a maneira como eu comunico os meus confortos e os meus desconfortos. Isso revoluciona toda a ordem social. Então, é importantíssimo. É super difícil. Assim, comunicação não violenta é fácil de entender o que é e o que ela propõe, mas é difícil incorporar. A gente está muito viciado numa forma de se comunicar que vem desde o berço, que a gente aprende com essa sociedade que está aí, que é uma sociedade visivelmente adoecida. Né? Exato. Então, a sociedade violenta, né? A gente vive numa sociedade muito violenta. Não só fisicamente. É porque quando a gente começa a se autoeducar e compreender o que é a violência, você percebe que a violência ela não é quando você mata alguém ou quando você bate em alguém. Ela começa muito antes, com às vezes uma expressão corporal, uma palavra, e às vezes pode ser uma violência sutil. Não precisa você mandar ninguém ir tomar naquele lugar para você ser violento. Às vezes a violência é muito sutil. Até o silêncio pode ser violento. Se você silencia no momento que precisa se posicionar, você pode estar sendo violento. Então, isso que você está trazendo é muito verdade. Assim, é uma sociedade marcada pela violência, pela disputa de território, pela disputa de recursos, pela disputa de tudo. Como se não fosse um mundo abundante em tudo. Como se a gente precisasse sempre acumular para nós aquilo que poderia ser dividido. Mas a gente acumula e é violento no sentido de entender o outro como uma ameaça aos nossos confortos. Então, isso é bem problemático. Isso se dá na comunicação também. E aqueles que elaboraram a comunicação não violenta, na verdade, não estavam inventando nada, estavam apenas organizando aquilo que os grandes pensadores, os grandes disseram ao longo de toda a história, né? Mas é interessante a gente pontuar, porque a gente está aqui no seu canal e no meu também, né? A gente pontuar que os primeiros caras que elaboraram sobre a comunicação não violenta eram psicólogos, eram terapeutas, né? O Marshall Rosenberg, que é o principal nome da comunicação não violenta, não só é quem criou o termo comunicação não violenta, como quem elaborou os melhores estudos e até hoje é a principal referência no estudo da CNV. Não dá para ninguém investigar a CNV sem estudar Marshall Rosenberg. E o Marshall Rosenberg foi psicólogo, a profissão dele era psicólogo, ele era terapeuta, foi aluno do Carl Rogers, né? Então ele seguia uma linha rogeriana, né? Uma linha daquilo que seria uma linha mais humanista dentro da psicologia, né? Então a gente resgatar isso. É por isso que no trabalho com a CNV vai ter muito uma busca pela empatia, por eu tentar me conectar afetivamente com o outro, ou seja, buscar empatia, buscar entender a perspectiva do outro. Se você que já deve ter estudado isso tudo, investigado isso tudo, se você for buscar no rogerianismo, no pensamento do Carl Rogers, é exatamente a mesma coisa. Assim. O psicólogo rogeriano é aquele cara que vai sentar diante do cliente, vai tentar se conectar afetivamente com ele, tentar entender a perspectiva dele, de onde é que essa pessoa vê o mundo, né? Qual que é a cosmovisão dessa outra pessoa que é diferente da minha, mas que eu posso compreender através dessa conexão. Então, o Marshall Rosenberg vai beber muito dessa fonte do Carl Rogers
e vai criar essa outra forma de comunicação que vale para todas as dimensões da sociedade. A comunicação não violenta está cada vez mais, não está só na psicologia, está cada vez mais incorporada por escolas, né? Escolas trabalhando a CNV na relação entre o corpo discente e o corpo docente, e eles entre si, né? Entre professores e professores, entre professores e alunos, entre alunos e alunos, né? Entre alunos e merendeira e porteiro, entre todos eles. Né? A comunicação não violenta vai estar sendo trabalhada no meio sindical, vai estar sendo trabalhada no meio dos tribunais de justiça. Tudo isso está incorporando a CNV, porque aquilo que eu disse inicialmente, você melhora a forma das pessoas de se comunicar, de se relacionar com o outro, você conduz o mundo a reorganizar uma nova ordem social. Uma coisa está relacionada com a outra. Você ia falar alguma coisa? É porque comunicação é algo que está em tudo, né? Comunicação não é uma coisa só de psicólogo, é uma coisa de ser humano. Na verdade, é uma coisa até de animais. Até os animais que não falam, eles se comunicam de diversas formas, com uma cara, com um rugido de medo, qualquer coisa, correndo, tudo é comunicação. Então, a gente entender sobre algo que é tão humano, que é tão presente, que é tão essencial, que não tem como fugir, comunicação não tem como fugir. E nós, seres pensantes, aprender a ter uma comunicação não violenta, na verdade, é uma obrigação. Isso deveria estar em todas as universidades, escolas, no prézinho. Nós teríamos, com certeza, uma vivência muito melhor em todos os aspectos se a gente aprender a nos comunicarmos de uma forma que não seja violenta. E é engraçado, porque, como você muito bem colocou, não é que seja difícil, não é uma coisa de outro mundo, é porque lidar com as próprias emoções não é fácil. Mas isso é uma filosofia de vida. Eu sempre ensino, Leandro, que, na verdade, o que muda não é o conhecimento. O conhecimento não serve para nada, é pote furado. O que faz a pessoa se transformar é a prática daquele conhecimento, seja ele qual for. Mais vale uma vírgula de conhecimento aplicado do que uma tonelada de conhecimento que você não está praticando. Então, qualquer que seja o conhecimento que a gente pegar e colocar em prática como uma filosofia de vida, e eu entendo a comunicação não violenta como uma filosofia de vida, você começa a ter a sua vida e todas as dimensões das suas relações, seja de você com você mesmo, porque a comunicação violenta não é só de mim para você, mas é de mim comigo mesmo. Então, se eu aprendo a me comunicar bem comigo mesmo, com as outras pessoas, eu vou melhorar meu relacionamento conjugal, relação com os filhos, com os pais, com os clientes, em qualquer que seja a esfera humana. Então, isso é essencial, é uma coisa que é essencial. A gente deve promover cada vez mais o conhecimento da comunicação não violenta. É essencial. Eu fiquei super feliz que você tenha aceitado esse convite para a gente falar sobre esse tema que eu acho tão importante. Sim. Você falou várias coisas aí interessantes, cara, que eu queria sublinhar. Né? Uma delas é quando você disse que comunicação não violenta ela é uma filosofia de vida. De fato é isso, assim, é um valor. Né? A gente não pode entender a CNV, que é como a gente chama de comunicação não violenta, pela sigla CNV às vezes, a gente não pode entender a CNV como uma ferramenta, como se eu fosse, agora eu vou ali buscar a minha ferramenta. E aí vai lá e busca a sua caixinha de ferramentas. Ela é um valor que você incorpora, um valor como a solidariedade, um valor como o afeto, a honestidade, a empatia. É um valor, é uma coisa que você incorpora. Depois que você coloca dentro de você, não sai mais. E é isso que a comunicação não violenta é. Por isso que ela é uma filosofia de vida. Isso que eu queria sublinhar das coisas que você falou. Uma outra coisa interessante que você trouxe é quando você diz que os animais também, né? Até os animais se comunicam. Então, a gente entender que nós somos seres relacionais. A vida da gente acontece no momento que a gente se relaciona com o outro. É muito raro os dias da vida da gente, onde a gente acorda e ao longo do dia a gente não relaciona com ninguém. A gente sempre se relaciona com o outro. Então, qualificar essa relação com o outro é qualificar a nossa vida, inclusive é ser feliz. Não é possível a gente ser feliz, a gente ter alegria, se a gente não se relaciona bem com as pessoas. Então, é isso que eu queria sublinhar das coisas que você disse. Assim. Até os animais têm, só uma parte da nossa comunicação é verbal, e isso os animais não têm, eles não falam português.
né? A não ser o papagaio, os outros animais não falam a nossa língua. É. O papagaio ainda Exato, consegue fazer alguma coisinha ali, mas pouco também. Só que eles se exato. comunicam por outras coisas que a gente também se comunica. Expressão facial, movimento corporal, silêncios, né? Isolamento. Né? Quando o cachorro está lá no cantinho dele, você sabe que ele está chateado com você. Ele ficou lá no cantinho te olhando feio. É comunicação isso. Então os animais também se comunicam. Os animais todos, assim, a comunicação é da espécie animal. Nós somos apenas um deles, como somos o mais inteligente, nós temos outras formas de elaborar essa comunicação. Mas também tem umas que a gente não tem, né? A gente não tem radar, por exemplo, que o morcego tem. E a gente não tem acesso a isso, a esse universo da comunicação por radar. O radar que o morcego tem. Então, tem formas de comunicação que o nosso sistema também não tem. Os animais todos têm formas de se comunicar. Fala. Eu até diria que a gente tem esse radar também, a famosa intuição. Aqueles seres humanos mais intuitivos, eles vão pelo radar. Se a gente parar para analisar, hoje você tem o celular. Então você liga e você está em que lugar? Quero te encontrar em tal lugar. Mas antigamente não era assim, não. Ó, em tal lugar, tal hora, você nunca viu esse lugar, você não tinha mapinha lá para ficar pesquisando GPS, como tem hoje. E chegava no horário, estava todo mundo lá e se encontrava. De onde que sai isso? É esse tal radarzinho aí também. Na verdade, o que a gente tem perdido tanto determinados valores e percepções de nós mesmos, que a gente acaba não conhecendo a quantidade de potenciais que nós temos. O Nuno, que você conheceu, acho que você conheceu o Nuno muito bem, ele dizia o seguinte, que o ser humano ele tem sua parte animal e que se ele querer abandonar essa parte animal, ele fica capenga. A gente perde muito da gente quando a gente quer ignorar o nosso lado animal. Porque muitas pessoas acham que esse lado animal é como se fosse algo menor, inferiorizado, algo ruim. E na verdade não é não. Isso aí é o que faz a gente sobreviver, o instinto de sobrevivência. Óbvio, a gente tem uma questão espiritual, tem um aspecto cognitivo, intelectual que a gente consegue trabalhar, mas isso não faz da gente superiores aos animais. Isso não faz da gente superiores a uma planta que seja. Na verdade, a gente deve utilizar essa capacidade cognitiva, essa capacidade racional para sermos melhores e ditos superiores, mas superiores mesmos, em ética, principalmente. Não em status, em poder, ou em achar que eu tenho mais conhecimento, sou mais importante, então o resto que se dane. Não é por aí. Acho que você coloca uma coisa muito, muito bacana, assim, a nossa superioridade em relação aos animais tem que se dar na esfera ética, não na esfera da inteligência. Não porque a gente colocou o homem na Lua e o hipopótamo não colocou o hipopótamo na Lua, então a gente é melhor. Não, isso daí não é isso que distingue a gente. A gente tem que ser melhor na esfera ética. E nisso a gente está deixando, como humanidade, por enquanto, eu espero que a gente reverta isso, mas por enquanto estamos deixando a desejar. Né? Somos a única espécie animal que mata um ser da sua mesma espécie. Não existe um leão que mate um outro leão. Não existe um macaco que mate um outro macaco. Então, isso faz com que a gente, de alguma forma, ao elaborar mais do que os outros animais, a gente também, na esfera ética, a gente deixa um pouco a desejar. E eu acho que a CNV e todos os instrumentos de cultura de paz com os quais eu trabalho, eu acho que tentam remapear isso aí, a gente entender aonde a gente falhou como humanidade, que nos levou a produzir essa civilização tão adoecida como está aí colocada, para a gente consertar aí os erros cometidos, né? Eu acho que a CNV é um pouco isso, assim, vamos refazer a maneira como a gente se comunica, como a gente se relaciona, entendendo que conflitos são naturais, sempre vão surgir, né? Não existe, num mundo onde todos os seres humanos são diferentes, não tem como não ter conflito, né? Porque as pessoas têm desejos e necessidades que se diferenciam umas das outras, mas como é que a gente se relaciona com esse conflito, né? Como é que a gente legitima os desejos e necessidades dos nossos irmãos e irmãs, e como é que a gente também defende os nossos desejos e necessidades. E como é que isso se dá em diálogo. A CNV vai tentar organizar isso. Então, acho que ela é muito bem sucedida. Né?
Eu, quando percebo, a gente demora, como eu falei assim para você mais cedo, falei assim que a CNV é fácil, fácil de entender como é que ela funciona, o que, que ela propõe, mas é difícil de incorporar porque é, ela demanda uma reeducação da maneira como eu... E reeducar-se não é tão simples, não é do dia para a noite. Mas quando a gente percebe que eu estou incorporando, nossa, que bacana, eu estou incorporando a CNV, eu estou tá vindo naturalmente. Quando a gente percebe isso, é tão bom porque a gente se percebe mais feliz, a gente se percebe mais realizado e a gente também percebe a gente com maior capacidade de transmutar os nossos conflitos, né? De fazer com que os conflitos que sempre vão surgir, os problemas que sempre vão aparecer, mas fazer com que eles funcionem como alavancas para um novo formato, para uma nova configuração na minha vida. Então, a CNV dá esse suporte, né? E quando a gente observa que está funcionando, é muito bom. É uma coisa que a gente se promover a se reeducar é desafiador, não é simples. Mas o resultado lá na frente vai ser muito animador. E tem a ver com felicidade, como eu falei, tem a ver com realizar-se como ser humano. Ter um dia mais alegre, mais pleno de significado. Quando eu consigo conversar com o outro com algum nível de afeto, com algum nível de empatia, com algum nível de conexão. Então, isso é muito bacana. Com certeza. Tem uma pergunta aqui para você, que é assim, da Cárcia. Qual técnica que vocês usam para não agir na hora dos conflitos? Deixa eu só dar um comentário aqui. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, ok? Fiquem à vontade, façam suas perguntas. É que teve algumas pessoas que me mandaram perguntas. Participam de grupos meus perguntando se poderia fazer perguntas aqui. Óbvio que pode, todo mundo pode fazer pergunta. E podem apertar o coraçãozinho aí se gostarem, compartilhar com outras pessoas que a gente fica feliz. E quanto mais vocês apertam o coraçãozinho, melhor para a live chegar em mais pessoas. Fica à vontade, Leandro. É isso. A pergunta, se eu entendi bem, era como que a gente faz para não agir na hora do conflito. Né? É isso aí mesmo. Agir ou reagir? Porque, assim, na hora do conflito é onde a gente mais tem que agir. Né? Quando surge um conflito, a gente precisa agir para transmutar esse conflito. O conflito é natural da vida, ele surge. Mesmo com as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes as pessoas que a gente mais ama são aquelas com as quais a gente tem mais conflito. Quem aí pai ou mãe sabe disso, ou filho. Né? Às vezes você tem mais conflito com a pessoa que você mais ama, que é seu filho, ou com a sua mãe, a pessoa que você mais ama, mas você vive na mesma casa e você está o tempo todo querendo coisas que aquela pessoa não quer, ou a pessoa está fazendo coisas que você gostaria que ela fizesse diferente. Então, esses conflitos surgem o tempo todo. Né? E aí é aí que a gente precisa agir, conversar, dialogar. Né? E aí existe uma técnica própria. Né? Não sei se a sua pergunta seria no sentido de não reagir de forma violenta. Talvez seja isso. Eu penso que seria isso. Para não agir, não reagir, né, diante do conflito, evitar a briga ou discutir. Eu acho que é isso que ela quer falar. Acho que é isso que ela quis dizer. Então, você precisa colocar essa comunicação na esfera do diálogo. Primeiro, entender que esse outro ser humano, ele também tem as suas necessidades, tem a sua visão sobre aquela situação, que é diferente da minha, e a visão dela é tão legítima quanto a minha. Então, você entrar nesse universo, legitimar essa visão de mundo, mesmo eu tendo uma visão de mundo diferente, legitimar como tão importante e relevante quanto a minha. E aí, nesse momento, você tenta observar primeiro o que você está sentindo. Então, a CNV vai ter 4 eixos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu vou passar rapidamente pelos 4, já que você perguntou aí o que você faz, então eu vou passar rapidamente pelos 4. Então, você está presente, você está observando o que está acontecendo, então, o lugar de observador, você não está com a sua cabeça em outro lugar, você está presente, e você observar o que você está sentindo, o que essa outra pessoa está sentindo, e qual a necessidade não atendida.
Então, essa é a chave da CNV, esse é o beabá conceitual da CNV. O que você está sentindo e qual a sua necessidade não atendida? O que o seu interlocutor está sentindo, qual a necessidade não atendida do seu interlocutor? Quando isso estiver claro no seu lugar de observador e na comunicação, e no diálogo, e nas perguntas, nas respostas, aí você faz um pedido, que basicamente é uma proposta de mediação entre as necessidades dele e a minha. Então, se o conflito é, por exemplo, você mora numa casa com uma pessoa e tá combinado que essa pessoa vai varrer o quintal todo dia, e essa pessoa não varreu o quintal hoje, e você chegou, o quintal estava imundo, e a pessoa estava deitada e sem fazer nada, e aí você vai dialogar com ela. E aí você vai ver, ao invés de já chegar e dar um xingamento nessa pessoa, você vai tentar entender por que ela não varreu o quintal. Se ela tem alguma necessidade não atendida, como é que ela está se sentindo. Às vezes, nesse diálogo, você vai descobrir que essa pessoa está depressiva nos últimos dias e você não sabia. Se você já chegar xingando, a pessoa vai voltar com 7 pedras na mão. E às vezes você vai perceber que a pessoa entrou num estado de depressão, que alguma coisa está acontecendo, ou simplesmente porque entrou nesse estado e você não sabia. Então é nesse diálogo que dá. E aí você vai colocar também a sua necessidade. Pô, eu fiquei chateado, né? E aí sentimento, chateado. Ter clareza do que você está sentindo e colocar para outra pessoa. Eu fiquei chateado, a gente tem uma combinação de que tem que varrer o quintal, você não varreu. A minha necessidade é de chegar na minha casa do trabalho e encontrar a casa limpa. Então, quando eu chego do trabalho e não encontro a casa limpa, eu fico chateado. Tá vendo? Necessidade, encontrar a casa limpa. Sentimento, fiquei chateado. É legítimo eu ficar chateado. E comunicar para a pessoa. E aí você vai ver o que a pessoa está sentindo e qual a necessidade dela não atendida. E aí, dentro desse diálogo, pode ser que a pessoa diga que para ela varrer todo dia é um exagero. E aí você entra num novo acordo. Você pode varrer dia sim, dia não? E aí é um novo pedido, um novo acordo. Então, é basicamente isso. Assim, se você for ver, é simples. Observação, sentimento, necessidade e pedido. E uma das coisas que você falou mais cedo e que é importante a gente sublinhar é a dificuldade que a gente tem, porque a gente não é treinado socialmente, a acessar os nossos sentimentos, né? A olhar para dentro e olhar o que a gente está sentindo e qual o nome desse sentimento. O Marshall Rosenberg fala muito disso. Entender o nome. Né? Eu estou chateado. E isso é legítimo. Eu posso estar chateado. Assim como eu posso estar com raiva em alguns momentos. Assim como eu posso estar frustrado em alguns momentos. Né? Quando a necessidade não é atendida, o tipo de sentimento que gera dentro de mim é essa família de sentimentos. O que algumas pessoas chamariam de sentimentos negativos. O Marshall não usa essa expressão. Ele chama de sentimentos quando a necessidade não está atendida. E aí você vai ter esse tipo de sentimento. A gente, socialmente, não é treinado a olhar os sentimentos. E pior ainda somos nós, homens, por razões culturais. Nós, os homens, vivemos numa cultura que demanda que os homens sejam sempre fortes, viris, e os líderes da família e tal. E aí é mais comum ainda homens que não acessam seus sentimentos. É mais comum até do que as mulheres. Assim. Homens que, por vestirem sempre uma máscara, né, usando aqui um pouco de Jung, né, vestirem sempre uma máscara muito, muito grossa no rosto, não checar o que existe de fato por trás dessa máscara. E às vezes esses homens estão muito mal, sofrendo muito, e porque não acessam seus sentimentos. Né? Um outro trabalho que o Instituto Chant Brasil faz, que tem uma demanda muito forte, é trabalho justamente com homens, para aprenderem a acessar seus sentimentos e para aprenderem a serem menos machistas mesmo, né? Construir uma sociedade mais igualitária entre homens, mulheres e outros gêneros. Diga lá. Eu dou alguns cursos, tanto pagos quanto gratuitos, e tem um que eu venho fazendo já desde o início da Covid. Eu tenho feito cursos gratuitos, que é 21 dias de autoconhecimento, foi a primeira que eu fiz, e agora eu estou fazendo 21 dias de autoanálise. Eu tenho
feito esse trabalho gratuito. A primeira coisa que eu faço é pedir para as pessoas criarem um relacionamento, que é essencial. Só que eu digo, o primeiro relacionamento que você tem que criar é consigo mesmo. Por quê? O Leandro vai estar comigo aqui durante 1, 2 horas de live. Depois ele não está do meu lado. Minha esposa vai estar comigo na hora que a gente for dormir, mas na parte da manhã ela vai sair, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Meus pais vão estar comigo quando eu estiver na casa deles, quando eu não estiver, a gente não está junto. Agora, eu estou comigo o tempo inteiro. Eu estou comigo quando eu estou no banheiro, eu estou comigo quando eu estou dormindo, eu estou comigo quando eu estou aqui gravando, eu estou comigo quando eu estou bravo, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou com muita grana, quando eu estou sem grana. Em todos os momentos eu estou comigo. E se eu não souber desenvolver um diálogo saudável comigo mesmo, a vida se torna um horror. E aí você está falando um ponto que eu quero trazer a minha experiência, ok? Que é, os homens não se conhecem, não têm um contato consigo mesmos. Dentro dessa linha de autoconhecimento, da busca de desenvolvimento pessoal, isso é muito comum. A grande maioria das pessoas que buscam se trabalhar serem as mulheres. E Sim. O meu grupo de pessoas que trabalham comigo, a grande maioria, 89%, são mulheres. Acima de 30, 35 anos para cima. Eu trabalho sempre com pessoas mais velhas, é quem costuma seguir o meu trabalho. E é muito interessante, Leandro, que as pessoas não têm autoconhecimento, elas não conhecem os seus sentimentos, mesmo as mulheres, que deveriam, entre aspas, né, terem um conhecimento maior de si mesmas, das suas emoções, e não temos. Isso é realmente uma coisa muito difícil de você perceber alguém que tenha um verdadeiro autoconhecimento. É muito raro, é muito difícil. E é por isso que entra aquela sua afirmação de que não é fácil você praticar, às vezes, a comunicação não violenta, mas não é porque não seja fácil. A estratégia é fácil. Uma vez que você tem diálogo consigo mesmo, que você conhece seus sentimentos, que você se conhece, você consegue aplicar a comunicação não violenta com muita facilidade. Só que esse é o ponto principal. As pessoas não se conhecem, não sabem quais são suas emoções. E eu tinha um exercício que eu pedia para escrever dentro de um coração os 5 sentimentos que as pessoas tiveram no decorrer da última semana, do último mês ou dos últimos 3 meses. 5 emoções ou sentimentos. Para você ter uma ideia, as pessoas não conseguiam, grande parte, escrever 5 sentimentos. E eu posso dizer para você que no longo do dia, por mais depressivo que a pessoa esteja, ela experimenta alguns sentimentos. Raiva, você pode experimentar nojo, você pode ter medo, você pode ter curiosidade. As pessoas que vieram saber o que é comunicação não violenta, no mínimo você teve curiosidade. Isso é um sentimento. Tem curiosidade para entender o que é isso. Você pode ter entusiasmo, você pode ter alegria, você pode ter humor. E, inclusive, eu deixo convite para vocês assistirem uma live minha que tem no YouTube, uma aula, falando sobre esses sentimentos. Eu explico uma grande variedade de sentimentos, que aí assim vai ficar mais fácil vocês praticarem a comunicação não violenta. Porque sem ter conhecimento do que é a raiva, do que é o medo, do que é o orgulho, do que é a vaidade, do que é a angústia, do que é o humor, a pessoa não consegue ter um bom diálogo. É preciso começar a entender o que são sentimentos, o que são emoções, como é que eu sinto. E aí vem o ponto que você disse muito bem. Tá tudo bem você ter sentimentos. Ter raiva, você ter inveja, você ter medo. Eu costumo dizer que eu posso ter qualquer emoção, qualquer sentimento. Isso não é problema nenhum. Eu posso ter vontade de matar uma pessoa. Não é problema nenhum. O problema é, se eu tenho essa vontade, eu não conheço essa vontade, eu jogo lá para a sombra, usando o Jung novamente, joga lá para a sombra, finge que aquilo não existe, e aí quando você menos esperar, você está dando um tiro na cabeça de alguém. Ou você está dando um soco na cara de alguém, porque você não reconheceu a sua raiva. Porque foi educado numa cultura religiosa que diz que você não pode ter raiva, que isso é errado. Quantas pessoas chegam para mim e dizem que não conseguem demonstrar que tem raiva do pai ou da mãe? Pai e mãe não é Deus. Pai e mãe é um ser humano. Eles também falham. Eles também erram. Assim como você também erra. Assim como eu também erro. E está tudo bem. A gente deve reconhecer os nossos sentimentos, as nossas falhas e dialogar com as nossas emoções para que a gente consiga ter uma boa comunicação.
Então, essa primeira fase, você falou que são 4 eixos, né? Vamos repetir. Sentimento, observação, Observação, sentimento, sentimento, necessidade necessidade pedido. e pedido. E pedido. Então, observação. Observação é o autoconhecimento, vem pela observação. O que eu estou sentindo enquanto eu estou ouvindo a live desses 2 caras? Enquanto eles falam isso, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu sinto que eu tenho que aprender muita coisa. Começa a se observar quais são as suas sensações. E aí, começar a estudar o que são sentimentos. Porque muitas das vezes você vai precisar ouvir, ler a respeito do que são os sentimentos para você começar a identificar em você. Uma vez que você teve, no mínimo, uma noção do que são os sentimentos, você vai começar a se entender muito melhor. E aí você vai ter a sua própria autoobservação de como aquele sentimento funciona em você. Eu sei, por exemplo, o que me gera raiva. Quais são os gatilhos que me geram raiva. Eu também sei quais são as formas que eu posso agir para evitar a explosão ou a raiva. Por quê? Observação. Começa pela observação. Ao me observar, eu consegui identificar o que me gera raiva, o que eu explodo. E o que, ao me observar, eu entendi também o que eu penso, como que eu ajo para evitar essa explosão e ter uma comunicação melhor. E daí sim você começa a ter uma total clareza daquele sentimento. De qual é o gatilho que faz ele explodir, como que ele surge, quando ele surge, como que você se sente. E aí vem o terceiro, que é necessidade. Qual a necessidade está sendo preenchida? Qual necessidade está sendo preenchida com aquele sentimento que eu estou sentindo? Ou a necessidade do outro. Ao me observar, a gente consegue observar melhor o outro. Eu até te convido para a gente explorar mais esses eixos aqui, trazendo mais exemplos para deixar isso mais claro. E, por último, pedido, né? Fazer o pedido. Pedido, olha, por favor, vou trazer o meu exemplo que eu venho contando. Se alguém fala comigo alto, gritando, eu fico estressado. Então, eu já sei que se a pessoa fala comigo gritando, eu fico estressado. Então, eu já saio de perto. Ou eu falo com a pessoa, eu explico, não grita. Isso me deixa estressado. Cara, eu vou gritar com você, eu vou falar coisas que não vai ser legal, eu vou te magoar, você vai me magoar, vamos evitar isso. Ou seja, eu já me observei, eu sei como eu ajo diante dessa situação. Eu percebo o sentimento surgindo. Eu sei qual é a minha necessidade de harmonia. A necessidade, no caso aqui, não é de harmonia, eu gosto de harmonia. Então, quando isso não está surgindo, fica essa necessidade. E aí eu faço o pedido, olha, você quer falar comigo? Fala qualquer coisa, mas fala num tom baixo, fala com respeito, eu vou te ouvir, vamos conversar, vamos nos entender, eu gosto da harmonia. Esse é o pedido, isso que você está fazendo. É isso. Assim, isso que você trouxe é bem... A gente pode explorar mais esses 4 eixos. Assim. Eu não gosto de ver esses 4 eixos como fases, como se um viesse depois do outro. O pedido sempre vai vir mais no final, mas eles vão vir meio que embrenhados ali. A observação, sentimento e necessidade vai vir, não vai vir não são fases da comunicação. Eles vão vir ao mesmo tempo. Acho que você explicou super bem, assim, quando você disse que essa conexão, essa observação interna, que de fato ela é maior entre as mulheres do que dos homens, mas não significa que entre as mulheres seja grande. Então, isso que você trouxe é bem significativo. Significa que o quadro masculino é mais sério. Eu também, nas atividades que eu faço, a presença feminina é muito maior, assim, muito maior. Acho que o índice não chega a 89% que você colocou, né? Mas deve ser de 80%, pelo menos, assim. E nessa faixa etária que você colocou, acima dos 30 anos. Isso é muito comum. Mas também as mulheres têm essa necessidade de acessar mais. Então, a gente se conhecer. Você usou uma palavra relacionamento que eu queria explorar um pouco mais. Assim. É a coisa assim, relacionar-se consigo mesmo, ou seja, autoconhecer-se, diga. Antes de você explorar isso aí, eu quero que você responda, já junto dessa explicação, a uma pessoa que ficou lá para cima, o contato eu não vi o nome, então não vou dizer o nome, que é: e no estresse diário com os filhos, como agir com a comunicação não violenta? Então, já que você vai falar de relacionamento, já aproveita aí e já pega nesse gancho. Tá bom.
Eu ia falar assim, relacionar-se assim, consigo mesmo. Então, você é a pessoa que está consigo o tempo todo. Né? Então, é o que você estava trazendo. Você é a sua melhor companhia, você é o seu melhor amigo. Vai estar observando tudo, assim, seus maiores méritos, vai estar aplaudindo, celebrando as suas maiores conquistas, e ao mesmo tempo é quem tem mais conhecimento das suas sombras. Então, você observar-se cada vez mais, mas a coisa do. Eu queria trazer também a coisa do relacionamento amoroso. Né? A pessoa que às vezes é sua companheira ou companheiro, né? Namorada, noiva, esposa ou marido, né? Ou, enfim, qualquer tipo de. Quero colocar aqui qualquer tipo de relação heterossexual ou Homoafetivo. todo esse tipo de relação. Assim, não estou aqui restringindo nada. Mas a pessoa que você caminha junto do lado dela, o relacionamento amoroso é o melhor espelho que tem, porque você, na convivência com esse outro ser, no cotidiano, você se conhece profundamente, né? Você conhece as suas virtudes, principalmente nos momentos onde você quer se dedicar profundamente a essa relação, você conhece as suas virtudes na sua expressão mais bela, mais máxima, mais intensa. E, ao mesmo tempo, você conhece as suas sombras porque na sociedade, no dia a dia, com as pessoas que você vê pouco, você meio que esconde as suas sombras, né? Isso é meio natural, assim. A gente mostra o que a gente tem de melhor. O que a gente não tem de melhor, intuitivamente, a gente dá uma escondida, né? Isso, algumas pessoas conseguem ser bastante autênticas, mas mesmo as pessoas muito autênticas escondem um pouquinho. No relacionamento amoroso, não, as suas sombras aparecem mais frequentemente. Então, é o melhor espelho que tem para você se autoconhecer também. Né? Relacionamento é um convite para o autoconhecimento e para você se. Relacionamento amoroso, estou falando agora, né? Convite para o seu autoconhecimento e para você se lapidar, você se melhorar sempre. Cada dia você ser alguém melhor a partir das coisas que você vai descobrindo sobre si mesmo. Né? Então, cada dia estar se lapidando mais. Então, isso é fantástico quando você percebe. E, do ponto de vista de relacionamento pais e filhos, tem uma coisa colocada que é diferente. Né? Eu não sou pai, então tem algumas coisas tem algumas dimensões que eu não sou capaz de realizar, de formular a partir dela, porque são vivências que eu não experimentei na minha vida. Mas tem uma coisa que é muito clara. A gente falou de relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, a relação, tá vendo a minha mão aqui? Ela é de igual para igual. Se está desequilibrado, se um está doando mais do que o outro, essa relação não vai ser saudável. Né? Então, ela é de igual para igual. Ela não tem hierarquia colocada. Na relação entre pais e filhos, tem uma hierarquia colocada. Existe uma hierarquia. E isso muda a maneira como a comunicação se dá. Isso é a grande diferença. Né? Se é uma hierarquia muito profunda, essa paternidade ou maternidade está muito autoritária. Mas se essa distância, estou fazendo um gesto com a mão aqui para quem está à distância do celular, se essa distância for reduzida, a relação entre pais e filhos ela é mais sadia. Mas ainda existe ali uma hierarquia, ainda existe ali uma relação de autoridade que precisa ser mantida, porque existe um ser em educação, em processo de apresentação para o mundo, em processo de introdução dos conflitos no mundo, que é o filho ou a filha. Né? Então, isso vai dar uma comunicação diferenciada. Então, você também vai atuar como observador, você também vai legitimar os sentimentos que estão colocados, legitimar aquela cosmovisão desse pequeno ser que é seu filho ou sua filha, que pode ser uma criança ou um adolescente, né? E aí muda de criança para adolescente também, de idade para idade muda muito como essa comunicação se dá, mas aí já é um aprofundamento na CNV que eu não vou entrar por aí. Só que vai existir sempre uma relação de autoridade e os pais precisam estar conscientes disso. Um pedido de uma mãe é um pedido que muitas vezes pode soar como uma ordem, né? E se for uma ordem autoritária, se ela está dando uma ordem autoritária,
os seres humanos, entendeu uma coisa? Os seres humanos têm uma tendência a respeitar mais as regras que são combinadas, que são construídas coletivamente. Respeitam menos as regras que são impostas. Então, quando é uma... Às vezes a mãe tem que dar uma regra que é imposta. Às vezes tem que ser assim. Mas a tendência ao desrespeito a essa regra, por ela ter sido imposta, é maior. Ter consciência disso. E às vezes, quando é possível, negociar. Né? Você não está conseguindo arrumar seu quarto todo dia? Arruma dia sim, dia não. Estou recorrendo aqui a um exemplo parecido com outro que eu dei. Mas só para entender o que é. Negociar. Né? Você não consegue lavar a louça assim que você usa a louça, então deixa ali um pouquinho, mas daqui a pouco, quando você puder, você vai lá e lava. Tá vendo? Você está negociando uma solução para o conflito, e ao negociar, essa pessoa, por se sentir ouvida nessa negociação, por sentir a sua necessidade, foi ouvida, sentiu que participou da decisão, ela vai tender mais a respeitar uma regra que a mãe colocou, entendeu? Então, às vezes, eu reconheço, às vezes é necessário a mãe ou o pai impor uma regra. A partir de agora vai ser assim e não tem negociação. Às vezes é necessário, porque é uma autoridade e não queremos prescindir dessa autoridade. Mas se puder negociar e ouvir e elaborar junto, e construir junto essa regra, vai ter uma tendência maior a ser respeitado. Então, por isso que diferencia, porque tem uma relação de autoridade nessa relação. Como terá uma relação de autoridade a relação, por exemplo, entre chefe e empregado numa empresa. Né? Se for assim, ela é autoritária, mas se for aqui perto, ela é uma relação sadia, mas tem uma autoridade, que é o chefe. Né? Então, algumas relações têm uma autoridade colocada. É isso. Francisco, você falou da possibilidade de que seja 2 horas, eu acho que eu não consigo não, cara. De repente, depois de 1 hora, a gente ir caminhando para um encerramento. Beleza. Faltam 10 minutos aí, então, para 1 horinha. O que acontece? Essa ideia que você trouxe aí. Existe sim uma autoridade. O fato de ter uma autoridade não significa que tem que ser uma comunicação violenta. Ela pode ser uma comunicação não violenta. Por exemplo, esse que você trouxe. Você fala, olha, terminou de comer, lava a louça. Acordou, arruma teu quarto. Você deu uma regra para os filhos cumprirem e eles não cumpriram. Independente se eles querem ou não. É uma regra da tua casa. Você é pai, mãe, você quer educar, você quer que eles cresçam assim. Ok. Tá tudo bem. Agora, é aquela questão da necessidade. Lembra dos 4 pilares. Observação, sentimento, necessidade e pedido. O problema não é você dar a regra, o problema é o abuso da parte dos pais de tem que ser feito da hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. O problema não é você dar uma ordem, o problema é que você querer a sua ordem do teu jeito, da tua maneira, na tua hora, na tua pressa, no teu tempo, aí é que você começa a ter os conflitos. Então, quando o Leandro começou trazendo, faz o seguinte, olha, observa, tá, ele não fez. Por que ele não fez? Observar, ver o sentimento, observar a necessidade de fazer o pedido não é só para si, é para o outro também. Então, deixa eu observar o que ele está fazendo que ele não lavou a louça que eu pedi. O que ele está sentindo para ele não lavar a louça? Então, faz a pergunta. Isso serve para tudo, não é só para filho, mas é para o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus funcionários, com o seu chefe. O que ele está sentindo que ele não lavou? E aí vem aquela terceira lá, que é observar a necessidade. E você observar a necessidade perguntando mesmo. A pergunta e necessidade, tudo junto ali. Filho, a gente não já tinha combinado que era para você lavar a louça assim que você terminar? Por que você não lavou? Em vez de chegar, ô, seu moleque preguiçoso, você não está vendo? Eu já falei para você e você não faz. Poxa, eu tenho que estar falando 300 vezes com você. Isso é violento. O não violento é, filho, qual é o nosso combinado? Não falei que era para você lavar a louça? Aconteceu alguma coisa? Pergunta, investiga. E aí o filho vai dizer, mãe, desculpa, eu me perdi aqui vendo uma série, eu estava ouvindo uma música, eu estava respondendo um amigo. E aí você começa a se colocar no lugar dele, você fala, ok, filho, mas, por favor, lembra de lavar a louça. Você evitou um atrito. E aí, Leandro, eu vou entrar num ponto importante, que é a questão do quando a pessoa não tem esse bom senso. Porque, assim, a comunicação violenta ela é importante para você construir relações saudáveis. Acho que a gente já conseguiu deixar claro os 4 pilares que são essenciais.
serve para tudo. No entanto, existem pessoas que não conseguem lidar com a comunicação não violenta. Ela precisa realmente de um limite claro. São aquelas pessoas que não têm bom senso nenhum. Qual é a tua sugestão para uma pessoa que não tem bom senso nenhum? Você fala e a pessoa simplesmente ignora. Sabe, tô nem aí para você, não interessa o que você pensa, o que você sente, só interessa eu. Tá tudo contigo mesmo, eu quero saber. E ainda te humilha, te pisa. Como é que se faz numa situação dessa? Olha, Tem como é como que eu não ter uma faço? comunicação não violenta? Isso, essa é uma grande pergunta, porque quando a gente fala de comunicação não violenta, algumas pessoas às vezes me dizem assim, mas como é que eu vou praticar a comunicação não violenta se no mundo quase ninguém estudou comunicação não violenta? Eu digo assim, a comunicação não violenta ela tem que funcionar com pessoas que nem sabem o que é a comunicação não violenta, senão, né, se tiver que as duas pessoas terem feito um curso de comunicação não violenta, aí não vai, né? Aí não vai. A maioria das pessoas no Brasil não sabem nem, nunca ouviram falar o que é comunicação não violenta, né? Então precisa funcionar. E aí o que eu diria para você é o seguinte: tem sempre aquela pessoa que você sente uma má vontade, né? E às vezes você sente até uma má fé, né? Que o que a pessoa está falando não é de fato o que ela está sentindo e às vezes está se comportando de uma maneira não muito ética, né? Então é complicado, né? E como é que eu vou seguir nessa linha super pacifista, né? E a pessoa agindo com que aparentemente seja uma má fé, uma postura não muito que você falou que não tem bom senso. O que eu usualmente faço é tentar me conectar com as dores dessa pessoa. É isso que é a estratégia que você perguntou o que fazer. Eu tentar me conectar com essa. Os seres humanos todos têm um foguinho dentro de si. No fundo, todos têm um desejozinho de produzir um mundo melhor. Alguns estão muito desconectados desse foguinho que é o foguinho da utopia, do afeto, do sonho com um mundo melhor. Né? Alguns estão muito desconectados. Né? Então, você tentar investigar o que essa pessoa, quais são as dores dessa pessoa, né? Quais são, a partir de onde que pega para ela. E aí, a partir disso, você tentar explorar. É a partir da cosmovisão dessa pessoa, quando você está lidando com alguém cujo diálogo está sendo muito difícil, a partir da cosmovisão dela, não é mais da sua. Se você puder trabalhar a partir da cosmovisão dela, você vai chegar em alguma coisa que faça muito sentido para ela. E nessa coisa que faz muito sentido para ela, você vai começar a trabalhar a comunicação. Porque, de fato, esse desafio que você coloca é um desafio que a gente se depara o tempo todo. Pessoas que estão agindo com má fé. E outro desafio que a gente se depara o tempo todo são pessoas que, às vezes, são muito tímidas ou muito caladas e tal, e que você não consegue estabelecer uma comunicação ali onde a pessoa acesse os seus sentimentos. Esse é um outro desafio. E aí, como é que você se coloca nesse tipo de situação? Pessoa que está muito calada, que não quer olhar para dentro de si, você vai tentar entender a cosmovisão dessa pessoa, penetrar na percepção de mundo dela e, a partir disso, legitimar, elogiar essa percepção de mundo e investigar por onde resolver esse conflito, a partir dali, a partir da onde está colocado esse universo. Porque alguns diálogos vão ser muito difíceis, mesmo você dominando totalmente todo o conceito da CNV e praticando ali, alguns diálogos vão seguir sendo difíceis. Né? E também a gente não perceber a comunicação não violenta como um meio de conseguir aquilo que eu quero. Isso é uma forma ruim também. Né? Então, eu super usei a comunicação não violenta e não consegui atingir o meu objetivo, que era tal. Né? Então, aí você está querendo usar como uma ferramenta. Né? Você tá querendo Quer usar como uma arma de persuasão e de manipulação. Tem que ser do meu jeito. Não quero conseguir as coisas na marra, mas eu quero conseguir numa palavra doce, que é usando a comunicação não violenta. Na verdade, isso já é uma violência. Você está violentando o livre-arbítrio do outro. Não está violentando, amarrando a pessoa, fazendo
estuprando a pessoa, mas você está violentando, querendo estuprar a mente da pessoa, porque não tem outra palavra. Eu estou chocando mesmo com essa palavra, porque é isso que muitas pessoas fazem. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. Eu vou fazer a minha contribuição para essa pergunta que eu te fiz, para a gente se caminhar para o fim. Eu falo o seguinte, Tá. eu sou bom. Eu sou muito bom e eu amo ser bom, mas eu não sou bobo. Então não adianta uma pessoa vir para cima de mim com palavrinha bonitinha, com carinhozinho. Se ela vem com segundas intenções, ela vai se bater de frente com uma rocha, senão com uma espada na direção dela. E olha que eu sou contra a violência, eu amo a harmonia. E eu não sou aquele tipo de pessoa que usa aquela frase, eu evito uma briga, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se entrar numa briga eu perco a boiada e não quero... Não gosto disso. Eu gosto de harmonia sempre. Eu prefiro sempre a harmonia. Eu perco boi e a boiada, eu gosto da harmonia. No entanto, se a pessoa ela é muito esperta, se a pessoa ela é muito abusiva, se a pessoa ela é muito mafiosa, no sentido de querer abusar, ela vai se encontrar com uma rocha. Comunicação não violenta não é para você ser bobo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não, comunicação violenta são os 4 pilares. Eu me observo, observar, eu estou me sentindo bem com essa relação? Poxa, essa relação está sendo abusiva? Isso já é observação. Ok, qual o sentimento que eu estou tendo? É agradável ou é desagradável? Como é que eu estou me sentindo? Estou me sentindo sugado? Estou me sentindo bem? Depois, que é entender a necessidade do outro, é a sua. Essa necessidade não é só do outro, é a minha também. Tá, qual é a necessidade do outro? Por que ele está agindo assim? A pessoa está sempre te humilhando, te botando para baixo. A necessidade dele é se sentir superior, é se sentir melhor, porque ele tem muita baixa autoestima, está muito mal, precisa humilhar os outros para se sentir alguém. Aí eu vou observar agora a minha necessidade. Ok, eu consigo lidar com isso? Eu aguento alguém me humilhando o tempo inteiro? Ou não aguento? Essa necessidade eu não aguento. Se eu não aguento, eu vou falar para a pessoa, olha, eu entendo que você quer ser sempre certo, você acha que é importante isso, que você é o mais inteligente, mas olha, a relação para dar certo comigo é legal que seja assim, assim, assim. Você explicou a sua necessidade, você reconheceu a necessidade do outro, e aí você faz o pedido. Eu gosto muito de usar esse pedido referente a comunicações violentas mesmo de briga. Eu falo, olha, primeiro eu falo como é que eu me sinto, o que é que eu espero da pessoa, que eu quero uma comunicação amigável, sem briga, sem discussão, vamos conversar. Se não tem isso, simplesmente sai de perto. Deixa de conversar, segue teu caminho, porque a pessoa não está aberta para isso. Ela não está aberta para isso. Então, se ela não está aberta, você vai seguir o seu caminho. Entenda? Comunicação não violenta não é ser bobo, não é baixar a cabeça para todo mundo e achar que tem que ser paz e amor o tempo inteiro, porque não é isso. Ela é muito mais ampla, é tanto que tem o curso que o Leandro dá, são muito mais questões e, como o Leandro falou, são muitas pessoas, histórias diferentes, mentalidades diferentes, necessidades diferentes, não dá para a gente ter uma resposta pronta. Você entendendo esses 4 eixos, você vai conseguir melhorar todas as suas relações. Tem que usar a sua mente para pensar que cada relação é uma relação e usar, me auto-observar, observar o outro, observar a situação, porque a observação é de tudo, de como eu me sinto, como o outro se sente, qual é a situação específica, quais são os sentimentos envolvidos do outro, o meu, como é que eu posso falar, que é investigar as necessidades minhas que não estão sendo atendidas, do outro que não está sendo atendida, e quais são os pedidos para remediar. Remediar, evitar o conflito. Por isso que é não violência. Você evita o conflito. A comunicação vem para evitar o conflito, evitar a briga. Antes de você julgar, você pergunta. Você conhece, você se coloca no lugar do outro. Só que se você perguntou, você se colocou no lugar do outro, você fez de tudo, utilizou todas as estratégias da comunicação não violenta e não deu jeito, você só tem 2 caminhos. Continuar se maltratando, se destruindo ou pular fora. Porque você já utilizou a comunicação, você já colocou em prática. Se não tem jeito, você sai fora, ou então você vira violento. E aí você vai botar no limite. Aí é uma escolha, gente, é uma escolha. A comunicação violenta é para evitar os atritos, os conflitos, e trazer algo mais harmonioso, mais paz. Mas não significa que a gente vá conseguir em todos os casos. Mesmo por mais sábio que você queira, por mais amoroso que você seja, como era o caso do próprio Mahatma Gandhi, de Jesus, de Buda, existem pessoas que vão vir com tudo para cima de você, mesmo você sendo um santo, um ser puro, e alguém vai querer te matar. Você vai ter que escolher como agir diante dessa situação. É isso, Leandro. Te agradeço, deixa você fazer sua contribuição aí.
falar do seu curso, convidar a galera. Se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, é isso. Fechar. Assim embaixo aí, isso que você está dizendo, né? Comunicação não violenta é a gente saber administrar os nossos conflitos, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Associar a autenticidade com empatia, eu vejo muito por aí. Eu ser autêntico a partir daquilo que está dentro de mim, mas empático no sentido de me relacionar com o que está dentro do outro também. Associar autenticidade e empatia. CNV é muito por aí, né? Não é passar a mão na cabeça é só empatia. Né? Você tem que ter autenticidade e empatia em sintonia e em equilíbrio. As duas coisas. Assim. Então, assina embaixo isso que você trouxe aí nessa sua última fala. Eu convido todo mundo que está aqui a seguir minha página, chantebrasil.paz, que é essa página que estou falando aqui, a página do instituto que eu dirijo, onde eu divulgo, nesse momento não tem nenhum curso de comunicação não violenta previsto, mas quando tiver, quem estiver seguindo a página vai acompanhar. Né? Dou muitos outros cursos também, cursos de cultura de paz e de uma série de outras dimensões relacionadas à cultura de paz. Então, acompanhem aí a página, que vocês vão ver muito trabalho interessante que vocês estão fazendo. E quando precisar, você me chama que a gente bate um papo de novo. Maravilha. Tamo junto. Você também está Então, fazendo algumas lives sobre paz, não está? Na parte da manhã? Na parte da manhã eu faço junto com a Lara, que está aí, acabou de escrever alguma coisa aqui, eu não estou conseguindo ler. Eu e a Lara fazemos uma meditação e oração pela cura do planeta. Todo dia, 6h30 da manhã, a gente faz. Todos os dias. Já tem aí 2 meses que a gente está fazendo, quase 2 meses que a gente está fazendo isso. A gente promove uma meditação, em seguida uma oração, nesse momento de pandemia, para auxiliar aí no planeta. Isso é o que a gente está fazendo. De vez em quando tem outras lives também, aí eu estou sempre divulgando no canal, mas isso não é fixo, um dia específico da semana. Quando surge um convite, eu vou lá e faço. Perfeito, Leandro. Quero te agradecer por ter aceito o convite, por contribuir trazendo esses 4 eixos aí da comunicação não violenta. Aproveito também e faço o convite para as pessoas que te seguem poderem seguir no meu canal. Eu estou sempre fazendo lives, aproximando a psicologia e tudo que envolve o ser humano de todos, de uma linguagem fácil para que todos possam ouvir, aprender e crescerem como ser humano em todas as suas relações e dimensões. Já vai ter uma outra live logo em breve e eu também dou cursos sobre sabedoria existencial, que envolve todas essas questões que a gente conversou aqui: comunicação, relacionamento, autoconhecimento, compreensão dos sentimentos e uma série de outras coisas. Então, tanto eu quanto o Leandro, nós ensinamos as pessoas questões importantes para o seu autoconhecimento, para a questão de relacionamentos mais saudáveis, cada um à sua maneira, cada um com a sua expertise, e temos muito a contribuir com vocês. Então, se quiserem conhecer mais o trabalho do Leandro, vão lá na página dele, chama ele para conversar. Se quiserem conhecer mais o meu, a mesma coisa. Me chama no privado, conversa comigo e assim todos nós crescemos. Gratidão a todos que assistiram a live. Espero que realmente vocês possam crescer com o conteúdo que foi entregue. Lembrem sempre desses 4 eixos aí, revejam essa live em outro momento. E é isso. Gratidão, Leandro, a você e a todos. Gratidão. Tamo junto aí. Um abraço forte. Uma excelente semana para você. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.